Vamos falar sobre quando começa o pontificado? Porque o pontificado ele começa junto com a igreja. E a igreja não tem, isso aí é uma coisa que o pessoal pode ficar meio chateado de ouvir, mas não existe uma data específica. Não pode ser assim, foi aqui que a igreja foi fundada. É um processo fundacional que a teologia explica. E o pontificado é do mesmo jeito, velho. São Pedro, quando ele vai assumir o pontificado, ele já vai assumindo nas tarefas básicas do colégio apostólico. Mas se a gente for pegar ainda estritamente a polêmica, hein? A igreja nasceu com a sé vacante. Como assim? Porque a igreja nasceu, Jesus morreu. Pedro ainda não estava confirmado na fé, porque ele tinha negado Cristo. Ah, não. Assim. Ficou 3 dias, né? Não, ficou até mais tempo, né? dias. É porque, se a gente for pensar, Foram Jesus Pentecostes. ressuscitou. Então Jesus ressuscitou, não precisa de papa, né? Tipo assim, o Jesus tá aqui. Mas enquanto Jesus não tá, a sé ficou vacante. Exato. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, mesmo antes da crucificação, o Pedro já tinha atitudes de A pontífice, primazia dos apóstolos, né? Exato. Tanto que todas as vezes que Jesus fala com os apóstolos, quem responde é Pedro. Então Jesus vira e fala assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Falando plural. Aí Pedro respondeu, tu és o filho... Era ele quem chamava entendeu? a resposta, né? E todas as listas dos apóstolos, ele sempre é o primeiro a ser citado. Exato. Às vezes muda a posição do André, porque fala Pedro e André, Tiago e João. Pedro, aí Tiago, João e André. Aí coloca o André depois. Mas sempre o Pedro é o primeiro a ser citado. Apesar de ele não ter sido o primeiro apóstolo, né? Os únicos lugares que a gente tem na lista dos 12 é o primeiro e o último, né? O resto vai inverter. Porque é o colégio apostólico, não importa a ordem. Então, se tem em primeiro lugar Pedro... Em último lugar, Judas Iscariotes. Ponto final, saca? E aí, mano, ele já vai exercer essa função desde o comecinho. Outro ponto que a gente já cansou de falar aqui, né? São João, quando vai correr pra ver Jesus ressuscitado, sabe? Pra ver o sepulcro vazio. Chega na porta e não entra. Por quê? Porque já tinha um chefe. Não era o termo papa, né? Você não tinha ali o nome papa, né? Mas existia o chefe dos apóstolos, o príncipe dos apóstolos, o primeiro deles, ou sei lá, o nome que você quiser dar pras coisas, mas não é o nome que vai definir o que é, né? Primeiro as coisas são pra depois terem nomes, então... Mas é aquela coisa assim do respeito mesmo, né? Da primazia. Tipo assim, ele sabia que Jesus era uma pessoa assim extraordinária, né? Então assim, se os apóstolos estavam pensando... Bom, não sabia que era Deus, de fato. Que se soubesse, não ia ter negado ainda. Pelo menos, assim, não a convicção ainda, assim, fisicamente, assim, metafisicamente, eles não tinham chegado a essa conclusão, né? Mas quando viu que, o cara era muito bom mesmo, aí ele morreu e ele ressuscitou. Então, assim, naquele milésimo de segundo ali, o João chegou, às vezes ele até olhou lá pra dentro, mas ele falou, pode ser que tenha alguma coisa importante lá dentro. Vamos deixar Pedro ver primeiro. Até mesmo porque Jesus foi ensinando isso pros apóstolos, né? Exatamente. Deixar. Foi falando, Pedro vai fazer isso e tal. Pode ser que deu aquela curiadinha, assim, né? Eu cheguei primeiro. Jovem, né? Ele chegou, Jesus! Jesus! Ele não respondeu de volta. Falou, deixa o Pedro mesmo. Deixa o Pedro entrar aí, porque vai, né, que sei lá... Exatamente, Jesus já foi ensinando pra eles, já desde o início, mano, que ia ter um chefe, e esse chefe seria Pedro. E assim, eu enxergo pelo menos como se fosse uma... Como é que eu posso dizer? Me parece no evangelho que Pedro tá num estágio probatório, tá ligado? Ele tá ali naquela fase de... Sabe quando ele tá aprendendo ainda a função? É estagiário. Enquanto Jesus tá ali, ele tá ali aprendendo o rolê. Então ele já exerce a função de papa, mas não é ele que conduz a galera. Mas a coisa fica grave é quando Jesus vira pra Pedro e fala assim, vai e apacenta minhas ovelhas. Aí sim. Porque o que Jesus tá falando? Agora é contigo, irmão. Porque ele fala pros apóstolos no coletivo. Ide fazer discípulos todas as nações. Quem vos ouve, a mim ouve. Mas quando ele vira pra Pedro, ele fala pessoalmente pra ele. Pedro, vai e apacenta minhas ovelhas. Ou seja... O mandato pra ele era mais forte do que pros apóstolos, porque no dele incluía os apóstolos também. Isso. Não, e assim, eu acho que os apóstolos, eles também, assim, tem aquela ajuda sobrenatural, né? Jesus tinha feito a promessa lá atrás de que sobre a rocha que era Pedro, ele edificaria a igreja. Ele teria a chave do reino dos céus. O que ele ligasse na terra estaria ligado no céu, etc. Então, quando Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas... Tipo assim, ele falou, vou te dar essa chave aqui. Quando ele falou, apacenta minhas ovelhas, ele pegou e falou, toma, agora é com você, né? Exato. Então, pros apóstolos, assim, formalizou. Os caras falaram, ele já tinha prometido, então agora sim, agora fez sentido, agora ele entregou a chave. Pode falar. Como o irmão mais velho, né, velho? Imagina que os pais vão viajar, e aí eles vão lá, eles deixam a chave da casa com quem? Com o irmão mais velho, Cuida tá dos ligado? seus irmãos aí. Exatamente, velho. Apacenta minhas ovelhas. Olha, eu vou lá, beleza?
que eu tenho que abrir os céus pro pessoal que tá lá desde a eternidade na mansão dos mortos, coitado. Mas fica com a chave aí, tá na tua mão, cuida, viu? E sai, tá ligado? E fica Pedro com a E chave, mais do que literalmente. isso, velho. E mais do que isso, tem a parte também do dogma, né? Da infalibilidade papal, que é um dogma tão sério, que é um dogma que o próprio Cristo pediu a Deus por ele, né? Porque o Jesus, ele não falou pra ninguém, nenhuma pessoa, não é só pra nenhum dos apóstolos, assim, que ele rezou por uma pessoa. Mas ele falou pra Pedro. Pedro, eu falei com Deus de você. Tipo, eu pedi a Deus por ti, pra que a tua fé não desfaleça. Uhum. Então, assim, confirma os teus irmãos, né? Então, assim, o próprio Jesus cuidou de falar, assim, com Deus Pai, né? Falou, opa, esse daqui a gente tem que, ó, dar uma especial atenção, né? Por isso que o Espírito Santo, né, estará com a igreja e tal. Então, assim, o próprio Jesus cuidou de garantir a infalibilidade papal.